E vem chegando o Corinthians no campo de ataque. Bola pra Caipira. Caipira passou pro Guinegão. Olha o Guinegão! É, galera, como é bom tá errado, né? Esse áudio que eu mostrei pra vocês é de um áudio aí, como eu coloquei na arte, né? Que eu enviei no grupo de amigos no período da Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, né? Onde eu achei que o Guinegão era um dos caras mais pesados, assim, que eu já tinha visto, de sub-23, sub-18, que eu já tinha visto, assim. Sendo bem sincero, eu não gostei de nenhuma partida dele na Copinha, apesar de ele ter feito gols em final, né? E a gente ter perdido, mas o Guinegão foi bem na final da Copinha. Só que a partir do momento que ele sobe profissional, ele se torna outro jogador para mim. Muito mais móvel, sabendo jogar fora da área, fazendo gols, e não tem como não elogiar ele aqui, né? E se você viu na thumb, você já sabe a minha opinião. Dorival, Guinegão é mais 10, Dorival. Não tem mais o que discutir. Antes de começar aqui a falar do jogo e tudo mais, não tem como não abrir esse vídeo sem falar do Guinegão, né? Porque a importância desse moleque de 18 anos, nos últimos 5 jogos, é imprescindível para o time. E que bom que isso está acontecendo. Que bom que o Dorival está sabendo usar ele. E outra coisa, não sei se eu fiz um pós-jogo aqui contra o Fortaleza. Acho que não, né? Eu fiz, né? Porque eu estava meio doente, mas eu consegui fazer. Onde eu falei que eu não tinha entendido o sumiço do Guinegão do elenco, né? Porque o Dorival usou ele 2, 3 jogos, ele desapareceu, e aí ele volta e ele começa a fazer gol todo jogo a partir do jogo contra o Bahia. Então, parabéns, Dorival, por ter voltado atrás. E agora, você que tem que quebrar a cabeça. O Guinegão é titular do Corinthians. Bom, vamos começar falando sobre o jogo aqui. Acho que, olha, o campinho do... No fim, o campinho do Google foi muito bem, né? Acho que foi certeiro aqui a maneira que o Corinthians foi montado ontem. E eu devo dizer pra vocês, eu vou parecer pessimista aqui. Tem uma galera que vai achar que eu sou chato, e pode ser que eu seja mesmo, não sei. Mas o fato é que, assim, se o time tem alguns problemas defensivos, eu não consigo gostar do jogo. É meu jeito de ver futebol. Eu vejo futebol muito pelo aspecto sem bola, né? Mais do que com bola, né? Criação de jogada e tudo mais. Um time, pra mim, precisa se defender. Esse é o primeiro ponto. E eu achei que o resultado é enganoso, esse 2-0, né? Primeiro, porque o Atlético é horrível, né? Esse time do Atlético é um pavor, né? Tirando esse Dudu aqui, que é bola, ó. Mas confesso que eu do estádio ontem, eu tava no campo ontem, não consegui prestar tanta atenção nele, não achei que ele fez uma boa partida, eu achei que o Atlético até... Não gostei do jeito que o Atlético se portou no jogo, no sentido de eles precisavam do resultado, parecia que quem estava ganhando o jogo era o Atlético Paranaense. Muitos momentos, uma demora para sair no tiro de meta, uma demora para sair tocando. Foi um time meio estranho, assim, sendo bem sincero, assim. Não parecia que queria ganhar o jogo, tá? Então, um time que precisava do resultado, tinha perdido o primeiro jogo de 1-0. E aí o Dudu, né, que eu gostei muito no primeiro jogo, eu confesso que ontem não prestei tanta atenção nele, acho que não teve tanta participação assim. Mas eu odiei, por exemplo, vamos lá, voltando ao Corinthians, desse trio de zaga, gente. Ninguém jogou bem ontem. Eu falo, meu Deus, Léo, ninguém jogou bem ontem. A partida do Angileri é a pior partida de um jogador do Corinthians que eu já vi no estádio de futebol. Não existe nada igual. Não existe nada parecido com o que esse cara fez ontem em campo. Nada. Ele errou lateral o tempo inteiro. Ele não acertou um bote. Toda vez que ele foi para ataque, porque teve horas que o Bidu fechava e o Angileri virava lateral aqui para atacar por fora. Ele não cruzou uma certa, ou ele cruzava cedo demais. Teve um lance, gente, juro pra você, imagina que aqui é o campo de jogo e o Corinthians está no ataque. Ele tinha um espaço inteiro para vir pro fundo. Ele quis cruzar da intermediária. Que isso, Gileri? Que isso, tinha um espaço inteiro para correr, velho, corre. Aí ele foi cruzar, cruzou em cima do cara. Outra hora ele entrou sozinho para cruzar, tava o Bidon e tava o Guinegão entrando dentro da área. E o Memphis, eu acho. Ele cruzou nas costas de todo mundo. Então ele não acertou nada ontem. Jogadorzinho patético, velho. Que partidazinha tenebrosa no lance do gol no lado do Viveiros. Pô, o Angileri é feito de qualquer coisa, cara. Ele é humilhado pelo Viveiros, cara. Humilhado. Não deu um bote certo esse maluco. Então, sinceramente, se é pra jogar essa bolinha, é melhor sair do Corinthians, velho. Porque jogou nada ontem. Um a menos em campo. Patético. Não marcou, não atacou. Né? Errou um monte de lateral.
O que é inacreditável, deu um monte de lateral no pé dos jogadores do Atlético, é que o time do Atlético é muito ruim. Mas o que esse cidadão fez em campo ontem é papo de multa, velho. Papo de multa. Jogou nada. E aí eu não gosto também da dupla de zaga, né? Os dois zagueiros, né? Porque foi um trio defensivo. Mas eu não gosto o Gustavo Henrique ontem. Também perdeu todas do Viveiros. Foi um negócio assustador. Toda hora que tinha uma bola lançada do Atlético Paranaense, que tava 2 contra 2 ali, mano a mano, eu ficava com medo. Porque ninguém ali me passou confiança em nenhum momento. E o Choca, pelo amor de Deus, Choca. Um monte de vezes você podia ter tocado no Hugo pra sair jogando. Aí você quer virar e dar um chutezinho pra fora. Ou tentar dar um toque pro Mateuzinho. Você não é craque, velho. Você é um 6 no máximo. Então se porte como um zagueiro nota 6. Faça o básico, velho. Faça o básico. Sua saída de bola é péssima. Para de achar que você é o melhor zagueiro na saída de bola. Você é ruim, velho. Então joga como um jogador ruim. Cacete. Esse é muito o problema desse Corinthians pra mim. Desse elenco no total. Porque esse elenco me fez passar raiva. 2-0 e tudo mais. Mas é o elenco mais que se acha o melhor time de todos. E não é nada, é o nota 6. Joguem como se fosse nota 6, galera. Vocês não são bons, né? E a saída de bola com esses 3 patetas aqui, ó. É pra deixar qualquer um estressado, gente. Não dá. Não dá. O Corinthians ontem, acredite se quiser, sentiu falta do André Ramalho, que eu não sou o maior fã. Mas é o único zagueiro que o Corinthians tem no elenco que sabe dar um passe que quebra linha. Porque o Gustavo Henrique não tem, o Choca não tem. E o Angileri ontem, pelo amor de Deus, cara, foi um desastre. Juro pra vocês, gente, teve um momento no segundo tempo que teve, acho que 3 laterais seguidos pro Corinthians. O Corinthians entregou os 3 laterais no pé do Atlético Paranaense e criou ataque pros caras. De novo, é que o time do Atlético é muito ruim, isso tem que pôr na balança, né? Mas não dá, não consigo gostar de uma linha defensiva tão frágil, tão fraca como essa. E de novo vou reclamar aqui. Não dá para Maicon e Bidon serem a proteção da zaga quando joga com 3 zagueiros. Mesmo com 3 zagueiros, precisa de alguém ali que bata a gente. O Maicon é vencido facilmente, ele não é primeiro volante, Dorival. Tem 2 regras básicas nesse time, nesse elenco, que o técnico tem que saber. O Maicon não é primeiro volante e o Romero não é ponta. Né? Aí ontem, de novo, o Maicon foi primeiro volante. Não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Né? Juro que é difícil, cara. Com a bola. Joga muito. Joga muito. Por isso que ele funciona na frente. Sem bola, um desastre. Não acerta um bote. Né? Quando ele consegue antecipar, ele vai bem. Mas se ele precisa dar o bote, dividir com o adversário, ele perde todas. É outro também que perde todas. E isso prejudica o jogo do Bidon. Prejudica o Bidon. Que jogou bem ontem. Né? Mas que precisa ajudar a marcar mais também. Então esses dois aqui, ó, não pode ser essa duplinha aqui na frente da zaga. O time fica muito aberto no meio. Teve um lance hoje que o cara do Atlético Paranaense no primeiro tempo dominou, tava 0-0 ainda. Dominou, pensou, olhou pro gol e nenhum volante deu uma dividida no cara, velho. Os caras estavam olhando. Então não dá. É que é um chute que você botou pra lateral que nem aparece nos melhores momentos dos jogos. Mas foi uma partida patética da dupla de zaga, da dupla de volante do Corinthians, cara. Foi. Defensivamente foi. Tá? Ofensivamente com a bola. Os dois jogaram bem. Tudo mais. Mas não dá. O Michael não é um cara de proteção. Não é. Tá? Se for pra jogar desse jeito, eu prefiro o Rian e Bidon. Porque o Rian é um louco em campo. Então, que seja o Rian. O Michael só atrapalha defensivamente, tá? Por isso que o Ranieri é bom nesse esquema, né? Porque quando o Corinthians tem a bola, o Ranieri fecha a linha de 3 e o Corinthians libera os 2 laterais. Quando o Ranieri perde a bola, o Ranieri vira o primeiro volante ajudando a marcação. Agora, sem o Ranieri, fica com 3 zagueiros fixos e o Maicon vira o primeiro volante. E aí a gente tá ferrado sem bola. Esse é o meu ponto, tá? Ontem, fantástico o Bidu, né? O Bidu é sensacional, galera. Bidu, que jogadoraço, né? O Corinthians tem, né? Muito técnico, muito participativo. Ontem, numa função diferente, teve horas que ele fez o volante aqui pela esquerda, horas ele abriu, fez muito pivô para a passada do Angileri, que o Angileri não aproveitou uma bola que o Bidu passou para ele. Uma bola o Angileri não aproveitou. Tanto que o Corinthians foi dar o primeiro chute no primeiro tempo com o Bidon, uma bola desviada já na reta final do primeiro tempo, né? Porque o Angileri não aproveitou uma chance. Tinha um buraco aqui, tá? Esse Ochoa, esse Benavides, eles não fecharam aqui. Tinha um buracaço.
na lateral do Atlético Paranaense aqui, que o Corinthians não soube aproveitar. O lado direito dos caras está totalmente aberto e o Angileri não conseguiu concluir uma jogada. É um negócio impressionante, né? Mas o Bidu jogou demais. Muita qualidade com passe. Pô, tem uns passes de calcanhar ali bizarros, né? O cara é muito inteligente. Cada vez mais protagonista desse Corinthians, tá? Mateuzinho, acho que foi uma partida mais tímida, ofensiva. Como eu falei, como tinha muito espaço do lado direito, o Corinthians foi tentando jogar bola ali, sem efetividade. Mas o Mateuzinho acabou não tendo muita função no ataque, né? Acabou não criando tanto quanto poderia criar, mas longe de ser uma partida ruim do Mateuzinho, principalmente defensivamente. É um cara que ajuda muito atrás. É um cara que desarma muito. Teve um pênalti ali, que até agora eu não sei se foi dentro ou fora da área, para ser sincero. Achei a imagem bem conclusiva do VAR. E acho que foi uma partida muito segura dele, tá? É que esses três patetas aqui atrapalharam muito, ó. Erraram a saída. O que o Angileri errou de saída de bola, gente, sair jogando, deu bola no pé dos caras. Meu Deus do céu, cara. Olha, é a pior partida que eu já vi do estádio do jogador do Corinthians. Ponto, tá? E o trio de ataque? Vamos começar pelo Memphis? Eu não entendi porque o Memphis foi pro jogo. Ele aguentou jogar 40 minutos, né? Pediu pra sair assim que saiu o gol do Corinthians ali. E, sinceramente, se fosse pra ele jogar desse jeito, o Corinthians quase colocou em risco a saúde do Memphis, pô. Pode ter machucado. Então aí eu quero... Tem um departamento do Palmeiras lá que mede até o solo dos jogadores. E no Corinthians os caras tá tendo lesão física todo jogo. Então tem que ser discutido o departamento físico do Corinthians, departamento médico. Cadê os cálculos aí do elenco? Cadê uma medição aí do cara que tá pra estourar ou o cara que não dá pra estourar? Uma lesão de joelho, uma lesão física, né, de ligamento, beleza, isso acontece, é uma fatalidade do jogo. Lesão muscular evitável e o departamento do Corinthians não está conseguindo prevenir essas lesões. Talvez não tivesse necessidade do Memphis ter jogado ontem, tá? E o Garro, acho que foi a melhor partida dele desde essa volta aí, mas, de novo, teve uma semana de descanso. Vamos ver se ele consegue manter esse ritmo, mas eu acho que um cara que ele entrega muito pouco na reposição. Era algo que o Garro fazia muito ano passado, que era roubar bolas no meio campo. Hoje ele não consegue mais, tanto que marca o zagueiro, né? Hoje ele é um cara que marca o zagueiro aqui na saída de bola. O Guinegão tem marcado mais pelo lado. Ele não consegue mais fazer essa marcação no primeiro volante do adversário, por exemplo. É um jogador a menos marcando. Então ter esses dois caras aqui sem marcar também atrapalha a dupla de volantes do Corinthians, que fica sobrecarregada. Esse é um ponto equilíbrio que o Dorival precisa entender. E o Guinegão, já abriu o vídeo falando sobre ele, jogador fantástico, baita aparição aí, o Dorival tá sabendo usar ele bem, e hoje pra mim, ele é titular, gente. Titular. E cabe ao Dorival entender o que pode fazer ou não. E tem outro jogador ontem que pra mim me coloca uma pulga atrás da orelha, é o Vitinho. O Vitinho, pra mim, foi um dos melhores em campo, né? Jogou muita bola. Apesar do lance aí que pode ter sido vermelho, eu preciso ver esse lance de novo com mais calma. Pra mim, não sei, acho que não foi pra vermelho. Mas o que o Vitinho fez em campo ontem é o que o Garro e o Memphis não conseguem fazer. Primeiro, o Memphis, ele atrasa todas as jogadas. Ontem, de novo, mesmo com esse problema físico, teve um lance que foi um contra-ataque do Corinthians, ele precisou dominar a bola, girar o corpo, pensar o que fazer, aí ele tocou e atrasou o ataque, né? É um cara que atrapalha o ataque do Corinthians. Hoje, o Memphis de hoje atrapalha o ataque do Corinthians. E o Garro é o 10 que menos segura a bola no mundo, gente. O jogo tá 1-0 pro Corinthians. O Garro, ao invés de parar a bola, proteger e temperar o jogo, ele fica tentando lançar toda hora. Garro, a vida não é um triângulo do FIFA, tá ligado? Tem um L2 ali pra você proteger. Segura a bola, Garro. Tem jogos que você já fez isso. Teve jogos que você já colocou no bolso. Tem que voltar a colocar no bolso jogos, né? Não dá pra ter uma atuação como a de ontem. Time ganhando e o Garro gerando perda de bola, perda de bola, perda de bola. Segura a bola, cara. Paciência. Calma. E eu acho que o Vitinho entrou e soube fazer essas duas funções. Primeiro, ele tem uma efetividade bem acima do Memphis, cara. Pega a bola, toca certo. Pega a bola, cria jogada. Pega a bola, acelera o jogo. Rouba a bola também bastante.
Então, ele é assertivo, ele erra poucos lances, né? Todas as jogadas que vão no pé dele, sai algo, né? Vai pra frente. E teve momentos do segundo tempo que o Vitinho segurou a bola e controlou o jogo. Coisa que o Garro não consegue. Então, pra mim, Dorival, o Vitinho também tem que ser titular. Então, não vai ter trio esse ano. Esquece trio Jim. Gui, Negão e Vitinho são titulares. Aí decide quem se tira. Se é o Garro e põe o Memphis de 10, ou se deixa o Garro e tira o Memphis e Yuri. Meu ponto é, hoje o Yuri é reserva pra mim. Até pelo segundo tempo que ele fez. Ele entrou, teve 2 chances de chutar no gol e hesitou, né? Então é banco. Porque tem um moleque que tá fazendo gol todo jogo. E cria jogadas que o Yuri não cria também, né? O Yuri não tem a qualidade com o pé que o Guinegão tem fora da área. Não tem. Isso é um fato. E o Vitinho é um controlador de jogo, um gerador de jogadas que nem Memphis e Garro estão conseguindo ser. Então é o seguinte, os dois têm que jogar e vai caber ao Dorival decidir quem vai ser o titular com os dois. Se é Garro ou se é Memphis, tá? Acho que isso pode ser benéfico pro Garro, porque ele não precisaria jogar toda semana. E você deixa o Memphis numa função onde ele tocaria mais na bola e eu acho que ele participaria melhor do jogo. Hoje jogando de 10 do que jogando segundo atacante, onde ele participa pouco e às vezes está muito aberto pela esquerda. O Memphis por dentro, ele automaticamente ia ter que participar mais, eu acho que ele ficaria mais ligado. Só que o Memphis também é um cara que gera muito contra-ataque para adversário. Então esse é um ponto para ficar em alerta. Beleza? 2-0, parecendo que eu sou um maluco, né? Eu mais critiquei do que elogiei. Mas é porque eu não achei o jogo do Corinthians tão bom assim, apesar dos 2-0. Né? Um resultado um pouco enganoso. Pela má qualidade do Atlético Paranaense, que não sabe aproveitar nada, quase não chutou no gol. Time muito ruim, gente. Só que o Corinthians pegou esse time e não conseguiu chutar nenhuma vez no gol também no primeiro tempo, né? Senão o Guinegão salvando o primeiro tempo do Corinthians, roubando a bola e dando passe pro Garro, o Corinthians teria terminado o primeiro tempo sem um chute no alvo. Esse foi o nível do primeiro tempo do Corinthians ontem. E um último ponto que eu lembrei que eu preciso falar, o Corinthians ficou tentando muito passe do lateral pro zagueiro, lateral. Lateral, zagueiro, lateral. Ficou girando a bola, né? Isso seria efetivo se o Corinthians tivesse conseguido empurrar o Atlético Paranaense. Só que o Corinthians, em nenhum momento, controlando a bola desse jeito, ele conseguiu empurrar o Atlético pra zaga, né? Ele não conseguiu ganhar campo. E isso foi um problema antes do jogo. O Corinthians não conseguiu furar o bloqueio do time do Atlético Paranaense, tá? Mas é isso, foi um jogo ok, né? Deu pro gasto, já tinha 1-0 quando começou e agora está nas quartas de final, na semifinal, desculpa, esperando hoje o resultado de Cruzeiro ou Atlético Mineiro. O Fluminense também passou, né? Eliminou o Bahia 2-0. Tava ali no estádio, não consegui ver muito, mas hoje, acabando os 2 jogos que faltam, eu faço um compiladão aí da Copa do Brasil e o que esperar dessas semi, lembrando que a gente vai ter que esperar o sorteio aí dos mandos de jogos, beleza? Um grande abraço, o que vocês acharam do jogo? Comenta e curte aí, não esquece aí, esquecendo disso aí. Um grande abraço, valeu, falou e até mais, valeu galerinha.